Paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa aula de número 6, recapitulando que a nossa revista é a revista da CPAD. Estamos estudando nesse trimestre a revista A Igreja Eleita, tá? Hoje nossa lição de número 6, ela fala da condição dos gentios sem Deus. Um tema muito proveitoso para o nosso ensinamento e eu quero te pedir a tua ajuda para que possa compartilhar com mais pessoas esta aula, tá? Divida com outras pessoas aquilo que tem sido bênção para a sua vida, e te pedir de antemão também que deixe o seu like aí também para que possa favoritar o canal, para que essa aula possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender da palavra do Senhor. Este é o nosso foco através dessa aula, tá? Que a palavra chegue, que a palavra de ensinamento chegue a outras vidas, tá? Eu sou grato a Deus por você que já tem feito isso. Então, nosso texto áureo, ele vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da circuncisão, da incircuncisão, sobre gentio, sobre judeu, o porquê dessa separação, como é que funcionava isso. A nossa verdade prática, ela está dizendo assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Ou seja, tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Nós nos tornamos, através de Cristo, herdeiros das promessas, tá? Amém? Nossa aula hoje ela vai estar baseada em dois textos. O primeiro é Efésios capítulo 12, versículo 11 e 12, que nós vamos ler, e ainda mais no Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14, tá? Então vamos lá, Efésios capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eras gentios na carne e chamava incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, e que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, primeiro ponto aqui, a gente já comentando que a circuncisão era feita pelas mãos dos homens. Esse é um ponto que Paulo já refuta e já deixa bem claro para nós aqui. Se a gente observar, vamos partindo para a introdução da nossa lição, desde o princípio sempre houve essa questão dessa separação. Na verdade, Gênesis capítulo 6, versículo 2, ele já traz uma separação. Qual separação é esta? A separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Na verdade, alguns teólogos entram numa questão que esses filhos de Deus seriam anjos e outros e os filhos dos homens seriam humanos, mas na verdade não tem muito um fundamento, mas não vamos entrar nessa questão. A questão é que nós entendemos dessa primeira separação entre aqueles que buscavam o Senhor e aqueles que não buscavam. Então essa separação sempre teve aqueles que adoravam, que buscavam o Senhor, e aqueles que não buscavam. Tanto que nesse período aqui nós vamos ver Enoque sendo transladado. Haviam aqueles que buscavam o Senhor, mesmo naquela geração perversa, uma geração que pereceu no dilúvio, mas haviam aqueles que buscavam. Mas como é que é essa questão da circuncisão? Tópico 1. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, como a gente leu no texto, nossa leitura base, tá? Agora vamos entender como é que é a questão da circuncisão. Gênesis capítulo de número 17, a partir do versículo 11, Deus, ali falando com Abraão, vai instituir a circuncisão. Como era que é isso? Isso era retirada do prepúcio masculino, ou seja, era feita somente nos homens. Qual que é a instituição?
que ele teria que fazer a circuncisão em todos nascidos na sua casa e tudo aquilo que ele comprasse. Isso, tanto para animais como para homens. Ou seja, toda a casa de Abraão seria circuncidada. Aqueles que nascessem, a partir do 8º dia, seriam circuncidados. Esta era a aliança que Deus havia feito com Abraão. Tá? Esse é o nosso ponto de partida. Gênesis capítulo 17, versículo 11, ali inicia-se a questão da circuncisão. É algo que Deus determinou. E por que fazer isso? Primeira questão é na questão da obediência. Tem coisas que nós não entendemos, mas se é uma ordenança de Deus, nós precisamos obedecer. Por quê? Porque às vezes a nossa concepção, nosso entendimento não consegue entender ou ter uma concepção total daquilo que Deus quer. E nós às vezes não queremos obedecer pelo fato de não conseguir ter o mesmo entendimento, ou seja, entender a visão de Deus. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Outra questão que essa circuncisão, ela trazia a questão da separação, ou seja, ela separava o povo de Deus. A partir dali, aquela geração de Abraão, Isaac e Jacó, eles seriam circuncidados, seriam circuncisos, e o restante do mundo, eles seriam chamados de incircuncisos. Tá? Essa questão também, ela trazia uma marca, ou seja, Israel a partir dali tinha uma marca. Era uma marca exterior que dizia, não, esse aqui é o povo de Deus. O povo de Deus tinha a circuncisão. Quem não tinha a circuncisão não era chamado povo de Deus. Outra questão também, e agora partindo para um lado espiritual, além de aquele que entrava para a questão da obediência, da separação e da marca, era um sinônimo de santificação. A santificação, na verdade, num sentido espiritual, nós entendemos que ela tem a ver com separação. Tá? Ela é aquele que é de Deus, ele não é perfeito, mas ele é separado. Ele busca a Bíblia diz, fala do aperfeiçoamento dos santos. Então tem a ver com ser separados. Se nós olharmos 1 Samuel capítulo 17, nós vamos dizer Davi, usando a palavra referente à circuncisão, ele vai chamar o gigante Golias de incircunciso, ou seja, ele não pertencia a Israel. Então nós vemos ali, nesse ponto, que sempre houve essa separação. Na verdade, se a gente observar, a Bíblia vai nos mostrar que Deus escolheu Israel para ser um modelo. Israel foi separada para ser o quê? Um povo, um espelho do mundo. Por isso que Deus determinou algumas coisas para Israel, e Israel seguia aquilo. Entrando ainda na questão da circuncisão, Jeremias capítulo de número 4, versículo de número 4 também, nos traz algo interessante. Deus vai falar com Israel dizendo, olha, a circuncisão que eu quero é a circuncisão do coração. Porque no passar do tempo, Israel circuncidava-se, mas todavia, o seu coração estava longe de Deus. Essa questão da obediência, eles faziam a circuncisão por obediência, por um ritual, mas o seu coração não estava separado. Por quê? Porque adoravam outros deuses, viviam uma idolatria e não obedeciam à lei. Então, não adianta fazer. Jeremias, nesse versículo, ele está falando para Israel acerca disso, da questão de sim obedecer, da obediência na carne, mas o coração estava longe de Deus. Quando Josué, capítulo de número 5, acabamos pulando um pouquinho, Josué capítulo de número 5 vai trazer algo interessante. Israel, enquanto esteve no Egito, eles faziam todo o processo corretamente da circuncisão. Quando Israel vai para o deserto, é aquela geração que nasce no deserto, ela não é circuncidada. Em Josué capítulo de número 5, aquela geração nova que entra, atravessa o Jordão, eles param em Gilgal. E ali Deus renova o concerto, ali Deus renova a sua aliança com Israel através do quê?
da circuncisão e através da Páscoa naquele momento. Tanto que aquele lugar, a partir daquele momento, vai chamar de Gilgal. O que é Gilgal? Círculo de pedra. Por quê? Porque a circuncisão também era feita com uma faca de pedra. Então, a circuncisão, naquele momento, ela renovou a aliança de Deus com Israel. Ali foi renovado o concerto. Tá? Mas Paulo vai falar em Romanos capítulo 2, versículo de número 25, e esse texto eu gostaria de ler. Romanos capítulo 2, versículo 25, ele nos traz algo bem interessante acerca da circuncisão. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se pois a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, Paulo está refutando aqui acerca da obediência, tá? A necessidade de obedecermos a Deus. Não adianta simplesmente fazer um ritual e não obedecer a Deus. Colossenses, ainda capítulo de número 2, versículo de número 11, vai dizer assim: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojo da carne, a circuncisão de Cristo. E aqui Paulo traz um ponto muito interessante, falando que a nossa circuncisão, hoje nós não praticamos esse ato da circuncisão. Por quê? Porque os gentios, e no próximo tópico a gente já entende isso, nos gentios não faziam a circuncisão. E Jesus, quando ia no Novo Testamento, para os gentios não fica a circuncisão. Paulo defende que nós não precisamos circuncidar exteriormente, fisicamente, mas Paulo vai falar da circuncisão de coração, da nossa vida, uma circuncisão espiritual. E a nossa circuncisão espiritual, ela está fundamentada em Cristo, tá? Então Paulo refuta isso, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo da carne, a circuncisão de Cristo. E ainda vamos agora, para terminarmos esse tópico, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios em Antioquia, e a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então essa questão, naquela época, ela polemizou muito. Então houve uma grande disputa, uma grande discussão acerca desse assunto, entre circuncisão, se precisava circuncidar, se não circuncidava. Então isso gerou polêmica, e Paulo vai defender isso, a circuncisão de coração. Nossa circuncisão está em Cristo, é a obediência a Cristo. Partindo para o tópico 2, nós vamos entender que eles eram estranhos ao concerto da promessa. Mas antes, há uma polêmica que se falava muito acerca dos judeus e dos gentios. Quem eram os judeus, quem eram os gentios? Na verdade, os judeus, consideram-se judeus aqueles que eram nascidos em Israel. Quem não nascia em Israel, automaticamente não era judeu, era considerado gentil. Hoje a igreja, a igreja eu falo não placa, mas a igreja, ela é contida de gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, e de judeus convertidos ao evangelho, tá? Romanos capítulo 2, versículo 10 e 11, ele vai nos falar que em Deus não faz acepção de pessoas. Deus não difere, não separa essa questão que muitos ainda polemizam de judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz esse tipo de separação. Às vezes as pessoas ainda batem muito nessa questão de placas de igreja, de belemitas, de assembleianos, de nazareno, de quadrangular, mas igreja
E a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é uma só, a igreja que vai subir é uma só. Ela não está delimitada, Jesus não veio salvar placas, Jesus veio salvar um povo lavado e remido no sangue. O que há entre as igrejas é uma separação através de costumes, mas Jesus é o mesmo. E Jesus não vai delimitar a salvação por placas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, a primeira condição que os gentios viviam, eles viviam uma condição de... Paulo vai dizer que eles tinham uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados das promessas. Ou seja, se nós observarmos que eles viviam no paganismo, adoravam vários deuses e não tinham o conhecimento do Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra. Eles não chegavam ao Senhor, Deus, como o único Deus. Eles tinham vários deuses. E aqueles gentios que agora estavam aceitando a Cristo, que ouviram o Evangelho, eles antes, sobre eles que Paulo está falando, sobre esses gentios, que antes eles não tinham vida com Cristo, eram separados da comunidade de Israel e alienados ao pacto da promessa. Mas Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, vai nos ensinar a fazer o quê? A confissão, ou seja, a aceitarmos o Senhor Jesus como o suficiente Salvador das nossas vidas. E aí nós nos tornamos o quê? Filhos. Então, todo aquele... Às vezes as pessoas costumam dizer, eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas Romanos capítulo 10, versículo de número 9, nos traz essa concepção de o filho de Deus é aquele que na verdade ele precisa aceitar o Senhor como suficiente Salvador da sua vida. Porque aí você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Entendido isso? Então, através de Cristo, agora, o que acontece? Os gentios passam a ser pertencentes, eles passam a ter direito à promessa. A partir de Jesus, aquele que aceita Jesus, ele passa a ter entendimento que a promessa feita a Abraão também agora alcançada para a sua vida, porque através de Cristo nós entendemos isso. Os judeus entendiam que só eles, as promessas de Deus eram somente para eles entendiam isso através do pacto da aliança davídica, através da aliança mosaica e através do pacto adâmico. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando o gentio aceita a Cristo, na verdade ele passa a ter entendimento que o plano de salvação é para todos. Nós passamos a entender, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Então o plano de salvação ele é para alcançar a todos. E partindo para o tópico 3, para o final dessa aula, eles tinham uma vida sem esperança e sem perspectiva. Ou seja, a vida deles estava fundamentada simplesmente nesta vida. Não se preocupavam, não tinham entendimento de uma vida após a morte. E hoje, uma vez com Cristo, nós não queremos mais viver, nosso pensamento não está mais em viver aqui, mas em sim em alcançar os céus. Como Paulo dizia que o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ou seja, Paulo enfatizava que a maior vontade dele é estar com Cristo. E essa deve ser a maior vontade do crente. Estar em Cristo, estar com Cristo. Por quê? Porque não tem nada melhor do que fechar os olhos aqui e estar lá no céu com o Senhor. Nosso desejo deve ser estar com o Senhor. E só para a gente concluir esta lição, em Deus não há acepção de pessoas. Nós vamos encontrar a Bíblia
falando Paulo falando isso várias vezes. Ele vai falar em Efésios, ele vai falar isso em Romanos, ele vai falar isso em Hebreus, falando acerca da acepção, que Deus não faz acepção de pessoas. E o nosso Jesus, quando ele veio, todos aqueles que vieram a ele de maneira nenhuma foram lançados fora. Ele não fez acepção. Paulo vai exortar a igreja de Corinto acerca dessas coisas, do partidarismo, uns dizendo eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, mas Jesus que é o cabeça da igreja, nós somos os membros do corpo, tá? Deste corpo onde Cristo é o cabeça. Então nós precisamos uns dos outros, nós não podemos viver em divisão e muito menos fazer acepção, porque Jesus não fez acepção. Aqueles que veio a ele, veio publicano, veio os príncipes da sinagoga, veio os pecadores, veio todo tipo de gente, e Jesus atendeu a todos. E a palavra que Jesus tinha para todos era arrependei-vos, era a mesma palavra para o grande e para o pequeno. Então o nosso Jesus, ele não fez acepção de pessoas, ele não dividiu grupos. E a igreja que vai subir não é uma igreja dividida, é uma igreja que pertence, que vive em unidade. E nós precisamos pensar sobre isso. Essa divisão entre judeus e gentios no lado espiritual. Nós não podemos viver dividido, nós não podemos ser uma igreja dividida. A igreja que vai morar no céu, ela tem um princípio de unidade. Amém? Sou grato a Deus pela sua vida, por você que nos assistiu nessa aula, que possamos pensar nessa questão. Não fazer acepção de pessoas, tá? Porque o nosso Jesus, ele veio salvar a todos. Obrigado. Se possível, compartilhe essa aula com os demais. Deus abençoe a sua vida.